Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Mais do que jamais antes, eu sei quem está aqui, quem está assistindo, quem está ouvindo. A parte interessante disso, que nós chamaremos de o novo tempo, é que há energias que vocês não esperavam, energias de coesão, se quiserem chamar assim, de estar juntos, de coerência, que estão começando a vir para este planeta, principalmente porque, devido àquilo que está acontecendo com vocês, que nunca poderia ter vindo antes. Um reboot, alguém o chamaram assim. Um que não é confortável. Parte dele até triste. Eu gostaria de discutir algo ao longo das próximas 4 canalizações. Esta é a número 1. E aqueles que estão ouvindo, em algum nível dirão, não, eu perderei a segunda, ou a terceira, ou a quarta. E aqueles que estão ouvindo a segunda vão querer saber onde está a primeira. Se você é uma dessas pessoas que não será capaz de ouvir as outras no tempo que elas foram dadas, então eu direi, isso devia ser ouvido junto. Meu parceiro, neste momento, fez um acordo, um arranjo para isso funcionar para vocês naquilo que ele chama de seu website. Lá, todas essas coisas estão juntas para vocês verem, encontrarem e ouvirem, sem nenhum custo. Meus queridos, eu quero que vocês ouçam todas as 4. E o motivo para isto é que elas estão juntas em um belo cenário, com uma surpresa no final. Eu chamarei a isto de o campo influente do ser humano. O campo influente do ser humano. E nas 4 canalizações nós falaremos sobre 4 dos atributos daquele campo influente do ser humano. Nós falamos sobre coisas que são sabidas e, no entanto, não há um acordo sobre elas, elas não são reconhecidas. Algumas delas são tão intuitivas para a humanidade, as pessoas nem mesmo querem ouvir a respeito. Eu falo sobre aquilo que não necessariamente é um campo energético, mas é uma extensão da consciência da sua humanidade. Na verdade, é uma extensão da consciência do seu corpo biológico, do seu cérebro, você poderia dizer. Não é apenas a humanidade, ele também se estende para outras coisas viventes, o reino animal. E além disto, alguma vez você já se perguntou como aqueles que talvez estejam no campo, como os búfalos ou outros animais, são capazes de sentir o inimigo, não cheirar, mas senti-los? E toda a manada irá então mudar sua direção e partir, todos juntos, como se houvesse um sinal ou algo dizendo para que nada de mal acontecesse. Ao invés disso, eles sentiram aquilo que estava acontecendo e todos eles moveram-se juntos. Ao longo de toda a natureza, vocês têm isso, e é um sentido de sobrevivência. Nos humanos, vocês o chamam de o sexto sentido. E tantos estão conscientes de quem está lá, mas ele se torna, às vezes, do tema da metafísica ao invés da ciência. Mas é ciência. O campo existe. Há uma consciência, uma antena de consciência influente, se quiserem chamar assim, ao redor de cada um de vocês. Eu usarei alguns exemplos que eu já usei antes. Vocês entram no cinema, se sentam próximo a uma pessoa e então você se muda para um outro lugar. Por que você se muda? Porque você está desconfortável, por algum motivo estranho, com aquela pessoa que sentou próximo a você. Aquilo que você está sentindo é desequilíbrio, doença, ou o que quer que seja, que sua sobrevivência diz, isso não é apropriado para você, não agora, mova-se. Agora, como você então prova isso? Como você pode medir isso? E a resposta é, no momento, ainda não há como. E por que vocês não podem vê-lo ou medi-lo e se torna então a conversa daqueles que são conversa daqueles que são, sabe, que não estão muito bem dentro da caixa.
Algum dia, esses que não estão dentro da caixa serão vistos como os novos cientistas. Porque eles, de fato, estão no trilho certo, é real. Há tantos desses tipos de coisas. Quantos de vocês esteve em um lugar onde você simplesmente está sentado, ou comendo, esperando, fazendo alguma coisa, e então você percebe que alguém está olhando para você? Talvez a partir de trás. E quando você pode, você de repente dá uma olhada e você está certo. A pessoa estava olhando para você. De onde aquilo veio? Como é chamado? Qual é o mecanismo disso? Você foi influenciado, não foi? Por alguém atrás de você que estava olhando. A consciência dele ou dela teve uma interface com o seu campo, e vocês dois juntos. E então vocês teve uma sincronização. Algo aconteceu. Qual é o processo para o ser humano ser capaz de sentir a rede cristalina? Você entra em um campo de batalha que não está demarcado, mas você sente que algo aconteceu. A rede cristalina está transmitindo aquela energia, mas como ela está sendo recebida? Qual é o mecanismo que você poderia receber aquela energia? Este é o campo. Esta é a influência que você está tendo, entrando naquele campo de batalha, sentindo algo. Aquilo influenciou você, não foi? Você começou a sentir a energia. Ou, assim como aquele atrás de você que estava olhando para você, ou aquele que estava ao seu lado, sentado no cinema. O quão grande é este campo? Eu darei a vocês um exemplo e vocês dirão, bem, não é exatamente correto. Sim, está correto, eu já disse isso antes. Gêmeos podem sentir energia entre eles. Cada um, mesmo se estiverem em lados opostos deste planeta. Quando algo acontece na vida de um, o outro parece sentir e perceber, então um liga para o outro. Você dirá, bem, isso não é justo porque eles compartilham o mesmo DNA. O que é justo é isto. Eu direi a vocês, o DNA tem um campo. No caso deles, é rápido. No seu caso, vocês ainda estão sentindo algo e pode estar do outro lado da Terra. Não há nenhum limite para a energia quântica. Estas coisas são tão controversas. Mas elas existem. Então como você lida com algo que você sabe que existe e, no entanto, ninguém reconhece? Há um campo de influência ao seu redor, meus queridos, um grande campo. Nós já dissemos isso antes. Que isso vai em ambas as direções. Você pode ser influenciado por ele e, ao mesmo tempo, você pode contribuir para ele. Aqui está o que eu quero dizer. Quantas vezes você me ouviu dizer a vocês que o equilíbrio é contagioso? Se você for pacífico e contente consigo mesmo, e você não está ansioso o tempo todo, se você tiver aquela persona que é madura, que conforme você carrega isso com você, as pessoas são atraídas para isso, eles são atraídas para você. Você é aquele com quem eles podem falar, você é aquele que não os julgará, você é aquele que eles podem sentar aos seus pés e por um momento eles se sentirão equilibrados também. Eles estão sob a sua influência madura, o campo deles e o seu campo. E o motivo por eu estar dando esta informação, e o motivo para todas as 4 canalizações deverem ser ouvidas, é porque este é o central, o núcleo de todas as 4. Este é o processo que nós revelaremos cada vez, mas não como isso. Uma premissa. Cada simples ser humano tem um campo de consciência que é parcialmente quântico, o que significa que vocês não podem medi-lo, que sente as coisas e reage. Aquele campo pode ir em ambas as direções, você pode sentir coisas e você pode também colocar no campo aquilo que você desejar, que talvez possa influenciar outros. Você entendeu isto? Você coloca no seu campo algo que então influencia os outros, que tem um campo influente. Então, quando você permanece ao redor das pessoas, qual é a influência que você enviará para elas? A primeira das 4, nessa canalização,
não será muito longa, porque aquela que eu quero que vocês saibam a respeito é aquela que é a mais influente, porque ela é primitiva e é sobrevivência, e é aquela que vocês deviam saber a respeito e procurar por ela e estar conscientes dela, para que vocês saibam o que está acontecendo. E é chamada de o medo. O medo é influente. E se houver pessoas que estão temendo ao seu redor, aquilo pode fazer com que você tema também. Você sabe que eu estou certo. É a premissa, até mesmo de alguns filmes. Você tem bastante pessoas amedrontadas em um cinema, todas elas ficam amedrontadas. Elas veem o que é, elas veem, são influenciadas pela história. Você sabe que eu estou certo. Mas além daquilo, também é a metodologia de alguns que poderiam amedrontar vocês propositalmente para permitir a vocês ou influenciar vocês a fazerem coisas. Um deles, neste momento, é chamado de a mídia de massa. É a mídia comercial, é a velha mídia, aquela que vocês têm tido por tanto tempo, e não há nenhuma conspiração aqui, meus queridos. Eles estão fazendo isso por hábito. Eles estão fazendo isso como aquilo que eles sabem que funciona. Se eles amedrontam vocês bastante, vocês ficam sintonizados e vocês compram seus produtos. Não estar consciente de que eles têm uma obrigação moral para não amedrontar vocês, mas acalmar. A mídia de massa, especialmente aquilo que vocês chamam de noticiário, deveria estar investida, imbuída em dar a vocês informações e também acalmar vocês com maturidade e estarem equilibrados com ambos os lados da história. Procure por uma mídia algum dia que sempre terminará tudo o que eles disserem. Não com música estonteante ou notícias ruins, mas com uma nota positiva, dada de forma inteligente, de forma madura, por alguém em quem você confia. Essa será a nova mídia. Isso será o novo noticiário. Até que vocês o vejam, vocês saberão que vocês estão olhando. É medo programado. Aqueles de vocês que assistem a mídia, muitos sabem disso. Vocês não se sentem muito bem, não é? Mas vocês estão atraídos, vocês ficam colados, porque aquilo está influenciando. É um campo influente que está influenciando você. Este é o número 1, e eu dou a você para que vocês saibam que ele está lá. Agora, se você sabe que ele está lá, o que você pode fazer com ele? E a primeira coisa, você reconhece, isto é algo que está me programando. E você vê, é algo que eu não criei, está me influenciando de uma forma que não me faz sentir bem. E então você tem uma escolha. Pare de assistir. Pegue suas notícias de uma forma melhor, talvez de uma maneira que você possa lê-la, talvez ir de um website, de forma que você possa ler as coisas que você quer ler, e você pode parar se parecer que eles estão influenciando você com um viés de medo. O medo é apenas uma das 4. As outras são espetaculares. E elas são belas. E essa será o número 2, 3 e a surpresa da 4. O que vocês tiram dessas canalizações é isso. Todos vocês sabem que o medo funciona. Por que você sente da forma como se sente? Quando você ouve coisas amedrontadoras, o que é? É o campo. É aquela influência que você irradia, a consciência que é colocada lá e o resultado dela. Você sabe que eu estou certo e isso é real. É real. Que tal ver o outro lado dessa história? E que tal ver o que isso pode fazer nessa nova energia? Para onde isso está indo nessa nova energia? Como você pode influenciar você? Isso acontece de tantas formas, é tão real, é palpável. Você pode tocar quase, isso é tão real. É real na natureza, é real em você. Eu quero que você ouça o número 2, número 3 e número 4. É o começo de uma compreensão do porquê as coisas funcionam da forma como elas funcionam, de forma que quando chegar o tempo para algo espetacular, aquilo não parecerá ter caído do céu. Será algo que terá saído de vocês, que é natural, que pode ser compreendido, que é belo e que é parte do seu legado. Eu voltarei. E assim é. Saudações, meus queridos. Eu sou o Cryon do Serviço Magnético.
Esta é a canalização número 2 de 4, com relação ao campo humano influente. Para aqueles de vocês que não ouviram a número 1, nós dizemos que ela está disponível, bem como o número 3 e 4 para serem ouvidas juntas, naquilo que meu parceiro chama seu website, claramente indicado para as canalizações de San Antônio. Raramente eu me referiria a estas coisas desta maneira, mas eu quero que vocês ouçam todas as 4. Elas estão conectadas, estão juntas. E por isso, por aquilo que eu chamaremos uma mensagem sucinta, uma que faça sentido totalmente. Elas não devem ser ouvidas de forma segmentada, uma sem a outra. Nós falamos sobre aquele campo humano influente. É um campo, não necessariamente como vocês poderiam pensar nele, em um campo elétrico. É um campo que não pode ser definido em termos de tamanho. É um campo que é tão influente para vocês porque ele é desenhado como um campo de sobrevivência. E nós dissemos que até mesmo os animais sobre a Terra o têm. É um campo de sobrevivência, portanto, alguns dos elementos básicos da sobrevivência vêm em primeiro lugar, e são principais, e são primitivos. O ser humano, no entanto, entra numa nova energia, uma profunda nova energia, uma onde o ser humano começa a avançar a sua consciência em sua maturidade, avançando, indo para um lugar onde ele começa a ver a si mesmo de forma muito diferente. Ele começa a se ver de uma forma que faz sentido, onde os humanos querem ser diferentes, querem estar com humanos, onde os seres humanos param de querer conquistar uns aos outros, ou fazer guerra uns com os outros, onde há uma confluência, vocês poderiam dizer, de benevolência, começando no planeta. Uma verdadeira unidade que nunca esteve lá antes. É lento, meus queridos, muito lento. Certas culturas que nunca tiveram isso demorarão muito mais tempo para chegar lá. As culturas que já tiveram isso e compreendem essas coisas, e que estão mais abertas umas com as outras, isso crescerá ainda mais rapidamente, mas o planeta inteiro está envolvido. Ele está envolvido até um ponto onde algum dia todos vocês olharão uns para os outros, e os encontros que vocês terão, como países, serão bem diferentes. Vocês todos estarão neste campo influente. Agora, este campo influente, nós começamos dizendo que é um que influencia você com coisas que estão nele ou ao redor, e nós discutimos algumas delas. Mas as 4 que nós discutimos nessas 4 canalizações, nós começamos com, primeiramente, um elemento básico do medo. O medo é uma reação, e é uma reação de sobrevivência que faz com que vocês se afastem, salva sua vida. Ele é tão profundo, meus queridos, que ele até mesmo sentirá aquilo que está vindo. E vocês já estiveram nessas situações que os cientistas dirão, você não compreende, nós já vimos isso, onde vocês literalmente param por um tempo para não entrar em uma situação onde vocês não deveriam ter estado para a sua sobrevivência. Este campo é quântico, totalmente, pois ele é um campo sensorial de outras energias quânticas, e principalmente aquelas energias são de outros seres humanos. Os campos dos humanos se sobrepõem. E é por isso que tão frequentemente nós falamos sobre esses atributos específicos como sendo quase infecciosos. Isso significa que um tendo isto, o outro terá e o outro terá também. Até mesmo sem o ímpeto primário de causá-lo, por exemplo. Um ser humano, ou um grupo de seres humanos começa a ter medo de algo, o outro grupo começa a entrar e eles sentem o medo. E eles ficam com medo, mesmo que não saibam por quê. E nós já vimos isso, vocês já viram isso em suas culturas, vocês viram isso em seus governos.
Vocês viram os ditadores causarem isso naqueles que iriam governar coisas. Isso é primitivo. Deixe-me falar sobre um outro. Um outro que é tão infeccioso ou contagioso. Mas lembrem, esses campos vão em ambas as direções. Vocês podem ser influenciados e também vocês podem colocar coisas nestes campos, vocês mesmos, que influenciam outros. Sim, vocês podem colocar o medo para influenciar outros. Mas estamos falando sobre algo muito mais grandioso do que o medo. E isso, aquele é primitivo. Aquele, não é disso que estamos falando. Nós estamos começando a falar sobre consciência elevada. Começamos a falar sobre maturidade e benevolência. E então os outros atributos começam então a se mostrar. Eu quero que vocês virem a página por um momento, o que significa que nós mudaremos de tema, mas ao mesmo tempo não. Parte dos estudos neste planeta, neste momento, são os estudos de algo chamado coerência. Deixe-me definir o que é coerência. É o entrelaçar dos campos influentes. É o entrelaçar dos campos influentes. E o que isso significa, meus queridos, é que conforme o campo único ao seu redor talvez esteja preenchido com algo, um outro ser humano sentirá aquilo também. E outro sentimento acontecerá com outro ser humano e outro, e outro, e outro. Isto é coerência. Está começando a ser estudado como uma coerência individual, do indivíduo com ele mesmo. Mas verdadeiramente, a verdadeira coerência é de humano para humano. Ou até mesmo de grupo para grupo. E até mesmo vai além disso. Os estudos mostraram o que, com plateias preenchidas de pessoas em coerência, com certo atributo, podem afetar uma outra plateia cheia com aquele mesmo atributo. É quase, novamente, como se a distância não importasse. É algo infeccioso, onde as pessoas podem chorar com sentimentos de benevolência, de alegria. Então vamos falar sobre isso. O segundo atributo, um dos maiores e mais úteis e mais práticos neste momento no planeta que vocês podem ter: a influência da alegria. A influência da alegria. Já falei sobre isso tantas vezes. É a criança interior em cada um de vocês que tem e contém e retém, se você escolher, o sentimento de ser uma criança. O sentimento de ser uma criança, com a maioria de vocês, é aquele onde vocês não têm nenhuma responsabilidade, onde a única coisa que você está preocupado é o quanto tempo você pode brincar antes dos seus pais chamarem você para entrar. Ou o que você fará. E todas aquelas coisas juntas, se você não estiver se divertindo. Você inventará coisas para brincar com você e você se divertirá. A criança está constantemente pronta para brincar. A criança está constantemente pronta para rir. E se ela for perturbada, ela então terá uma maturidade menor, talvez, e elas vão chorar porque elas não compreendem o que está acontecendo, mas elas são rápidas em se recuperar e brincar quase que imediatamente. Meus queridos, isto é alegria. Isto é a alegria pura. Você cresce com ela, você sabe como é, você a tem. E então você entra naquele lugar que você diz que você é um adulto. E é claro, isso começa a temperar com a sua maturidade. Há aqueles que sentem e dirão a você que aquelas coisas de criança deveriam ir embora completamente. E que como um adulto você deveria ser mais sério, levar a vida mais a sério, ser mais responsável. E literalmente eles dirão, bem, não ria tanto, sabe? Não dê muita gargalhada. Meus queridos, isso nem mesmo é intuitivo. Deixe-me dizer algo a vocês que nós já dissemos antes. Aqueles que riem e que gargalham, quanto mais eles o fazem, mais jovens eles se tornam, eu direi a vocês. E isso desacelera o relógio do envelhecimento. Cria uma química naquele mecanismo do envelhecimento que tempera completamente aqueles que são alegres,
meus queridos, são mais saudáveis. Aqueles que são alegres são mais saudáveis. O que eu quero dizer a vocês é isto. A alegria é infecciosa, assim como o medo. Agora, em uma energia que está se modificando no planeta, vocês descobrirão que será mais infecciosa e mais contagiosa do que o medo. Isso significa que aqueles que riem muito, que são alegres, afetarão os outros, que também são. Imagine por um momento, você sendo capaz de influenciar as pessoas ao seu redor até um ponto que apenas alguns minutos com você mudará a atitude de vida dele ou dela. Você pode imaginar tal coisa simplesmente porque você caminhou por ali com a sua alegria. Agora, como se parece uma pessoa? Uma pessoa que caminha por aí com alegria. Não é uma pessoa que está rindo o tempo todo. É uma pessoa que, na verdade, está satisfeita com aquilo que ela vê à sua frente. Que é a mesma coisa que você vê à sua frente. É o que acontece a seguir. Se trata do dia. Se trata do que está acontecendo ao redor dele ou dela. Perceba, ela está confortável, está alegre com sua vida. Não importa o que esteja acontecendo. Isso é maturidade. Isso é infeccioso. Quando uma pessoa que tem problemas, ou que está com medo, ou que está ansiosa, passa tempo com uma outra que não está nesse estado, e no entanto, ela pode estar na mesma situação de vida, aquilo é atraente. E você olhará para aquela pessoa e dirá, o que é? Que você tem e que eu não posso ter, ou que eu não tenho, ou que eu não compreendo. E aquela é a sua oportunidade de se abrir e contar um pouco sobre o Deus interior, ou talvez que você tem uma vida cheia de alegria, porque você se lembra da sua infância e você traz isso do DNA, da lembrança, do acástico, chame como quiser, para a sua própria vida. E você a cola sobre você a cada dia. Você não precisa ser infantil para fazer aquilo. Mas o que você faz é que você se lembra. Porque você viveu aquilo, como é ser feliz. Como é a vida sendo alegre. Estas não são emoções fingidas, porque eles percebem a si mesmas, elas realizam a si mesmas. Pelo hábito, em seu cérebro. Quanto mais você faz, mais seu cérebro, sua consciência, irá para aquele lugar. A cada dia, você percebe, é sobrevivência. Você está entendendo? Se o campo influente do ser humano é preparado para a sobrevivência, o que é aquilo que poderá ajudá-lo a sobreviver e permanecer saudável mais, neste momento? Alegria. Já pensou sobre isso? Há um vídeo que eu descreverei para vocês. Eu chamarei de um monge que ri. É sobre um homem vestido como um monge que entra em um vagão do metrô, em uma cidade ocupada, e ele não conhece ninguém naquele vagão. E conforme ele prossegue ao longo dos túneis de estação para estação, o monge começa a rir. Ele é bom naquilo, quase como se ele estivesse ouvindo a um comediante, ou algo extremamente engraçado que aconteceu em sua vida. Ele estava rindo e rindo. E aqueles que estavam no carro de metrô, normalmente estavam lá, sem nenhum interesse em nada, a não ser a próxima parada, ou refletindo sobre suas pobres vidas. E então, logo logo, eles estão olhando de lado. E primeiro eles riem dele. Que homem tolo é esse? E logo logo, eles estão rindo com ele. No tempo que ele sai, na última parada, todo o metrô está rindo às gargalhadas. E eles saem, ainda rindo. Mas eles não têm nenhuma ideia porque eles estão rindo. E conforme ele sai, eles o veem voltar de novo para a viagem, para a primeira estação, para fazê-lo novamente, e outra vez, e outra vez. Quantas pessoas naquele dia ele tocou sem dizer nada? O que começou como algo estranho se tornou algo que não é compreensível, mas que é alegre. A alegria é infecciosa, o riso é infeccioso. E ele salva vidas, porque a saúde começa a melhorar. Este é o campo influente do ser humano, provado uma vez após outra. Quando um ri, muitos riem.
Quando um acende a luz, muitos a veem. É sobrevivência. Nisto que é um tempo de maturidade. Nisto onde vocês estão começando a compreender um pouco mais a respeito daquilo que é importante com relação à energia e que apoiará algo novo. Eu tenho mais 2. Os apresentarei amanhã. Um será óbvio, outro não. Não tão óbvio. Já é tempo para mudanças. E aquele campo influente se torna algo que você não esperava. Eu contarei mais depois. Mas compreenda isto. Este campo quântico, este campo influente é seu. E ele está disponível. Tudo que você precisa fazer é senti-lo, procurar por ele e criá-lo. Por aquilo que você faz consigo mesmo, aquilo que você faz com você, os outros verão. E eles aceitarão. Mais do que isto, eles quererão aquilo. Esta é a tarefa da velha alma. Criar um campo maduro de paz, de forma que outros ao seu redor possam ter alegria, compreensão e uma vida melhor. Não tem muito a ver com evangelização ou o que acontece seguro depois que vocês morrem, não é? É algo prático, meus queridos. É isso que nós ensinamos, para que vocês, como seres humanos, possam ter uma vida melhor hoje, neste planeta de grandes mudanças. Esta é a mensagem que nós carregamos. E assim é.